Olá, tudo bem com vocês? Olha, aquele recadinho de sempre, continue em casa. Se precisar sair, use máscara, tá? Então, gente, olha só, nós vamos começar a falar dos nossos conteúdos do livro número 2, né? E nós vamos começar pelo seguinte assunto: litosfera em formação, agentes internos, né? Só que o nosso livro, ele tem início aí a história do planeta Terra contada em 24 horas, né? Olha só, gente, o que acontece? A vida primitiva surgiu na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, mas foram precisos mais 2 a 3 bilhões de anos para a formação dos animais que conhecemos hoje, né? Bem, aí tem o seguinte: essas escalas de tempo são impossíveis de se imaginar, né? Então pense nelas como um dia de 24 horas. Vamos pensar. Imagine que o mundo se formou à meia-noite e que estamos chegando à meia-noite seguinte, tá? Mas quando nós falamos nessa questão do planeta Terra, como eu já falei, ele possui aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, o que pode ser considerado muito tempo, né? A depender do referencial. Para nós, seres humanos, esse tempo é quase inimaginável, né? Uma vez que nossa existência no mundo data de algumas centenas e milhares de anos, tá? A invenção da escrita e a constituição das primeiras civilizações, por sua vez, são ainda mais recentes, iniciando-se há cerca de 7.000 anos ou até menos. Em razão dessa brutal diferença de tempo, torna-se importante estabelecer a distinção entre escala de tempo geológico e escala de tempo histórico, tá? Então, aqui nessas páginas 74 e na página 75 do nosso livro, tem toda essa história aí da formação da Terra, tá? E vocês vão dar uma lida nessas páginas 74 e 75 para poder ver como é que aconteceu todo esse processo em 24 horas, tá bom? E aí nós temos o seguinte: nós temos alguns principais acontecimentos. Nós temos as eras: a era cenozoica, mesozoica, paleozoica e pré-cambriana, tá? E logo do início do nosso conteúdo nós temos aí o seguinte: o tempo e as transformações. Justamente está falando dessa questão do tempo geológico e do tempo histórico, né? Mas aí, mas se ninguém nunca foi no interior da Terra, como as pessoas sabem o que tem lá dentro, né? Quando começou todo esse processo de formação da Terra, ela era sem forma, como se fosse uma bolha, era tudo misturado. Do início da formação do planeta até de fato o planeta ter alguma característica de vida, e todo esse processo passou-se mais 2 bilhões de anos, que serviu para fazer o quê? Para fazer a decantação, e começou a formar as camadas, tá? As camadas do planeta Terra. Então, é sobre essa estrutura do planeta que nós vamos falar, tá? Ok? Bom, como nós estamos falando de tempo, né? Existem diferentes escalas para medir o tempo dos acontecimentos, tá? E para medir o tempo dos acontecimentos das sociedades humanas, nós utilizamos o tempo histórico, tá? Contado geralmente em séculos e anos. E para medir o tempo dos fenômenos naturais, das transformações na litosfera, desde a origem do universo até o dia de hoje, nós utilizamos o tempo geológico, tá? Ou seja, nós temos dois tipos, diferentes escalas de tempo, que é o tempo histórico e o tempo geológico, tá? Então, vamos falar agora aí das 3 camadas internas do nosso planeta, né? Ou seja, as 3 camadas internas do planeta Terra. Observem aí, por favor, tá? Aí nós vamos ver as camadas da Terra. Nós temos aí a crosta, o manto e o núcleo, né? Ou seja, o que tem lá dentro? A crosta é a porção externa, tem cerca de 7 quilômetros, sobre os continentes chega a 40.
é dividida em crosta continental ou oceânica. A continental é formada de silício e alumínio e a oceânica formada de silício e magnésio. A crosta está dividida em fragmentos, não é inteiriça. Esses fragmentos são as placas tectônicas que flutuam sobre o manto, tá? Aí abaixo da crosta está o manto, que tem uma espessura de mais ou menos 2.950 quilômetros. Nós temos o manto superior e o manto inferior. Então, olha só, o que eu quero dizer é que a litosfera não é totalmente lisa. Foi gerado várias formas de relevo e rachadura, que são as falhas geológicas, gerando zonas de instabilidade por toda a crosta, surgindo zonas de vulcanismo e extravasamento de magma, e ocorrem os abalos sísmicos, que são os terremotos, tá? Continuando. As placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas, né? Olha aí, vamos observar aqui como é a divisão das placas tectônicas. Vamos observar aí, vamos ver o que são essas placas tectônicas. O contato das placas tectônicas ou o movimento das placas tectônicas, né? Vamos ver como que eles se realizam sobre o manto. Nós temos aí 3 principais contatos entre as placas tectônicas. O movimento divergente, as placas tectônicas se separam e se movem em direção opostas. Temos também o movimento convergente, as placas tectônicas convergem e colidem. Há 2 possibilidades. Na primeira, as 2 placas colidem e sofrem desdobramentos, formando cordilheiras. E na segunda, uma placa mergulha por baixo da outra, surgindo aí gigantescas cadeias de montanhas. E nós temos o movimento transcorrente. As placas tectônicas deslizam lateralmente e uma se movimenta paralelamente à outra. Geralmente formam uma falha geológica. Também podem ser chamadas de conservativas, tá? Nós temos aí essas placas. Bem, vamos olhar aí agora a teoria da deriva continental e teoria da expansão dos fundos oceânicos, tá? Vamos dar uma olhadinha aí agora. Teoria da deriva continental e teoria de expansão dos fundos oceânicos. O criador dessa teoria foi o alemão Alfred Wegener, que percebeu que ao observar o mapa mundi, que os contornos dos continentes se encaixavam. Além disso, ele encontrou alguns registros de fósseis idênticos de plantas e animais e formações de rochas semelhantes em continentes separados por um oceano, como a América do Sul e África. Daí, em algum momento da história do planeta Terra, esses continentes estiveram muito próximos. Aí nós temos aí a imagem desses continentes aí. Primeiro nós temos aí a Pangeia, que foi o primeiro continente, era formado pela união de todos os continentes. No segundo mapa nós temos aí a Laurásia e a Gondwana, há 200 milhões de anos atrás, quando a África e a América do Sul começaram a se separar das terras mais ao norte. No terceiro mapa aí nós temos a formação quase total que se conhece dos continentes, e foi há 165 milhões de anos que a Austrália começou a se separar da Antártica. E há 65 milhões de anos formou-se a configuração dos continentes que se conhece na atualidade, tá? Em 1961, com o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao conhecimento de placas tectônicas, essa teoria foi comprovada, principalmente pelo fenômeno conhecido como expansão dos fundos oceânicos, tá? Que essa expansão é um processo geológico que afirma que as estruturas dos fundos oceânicos seriam formadas de materiais provenientes do manto por meio de ação das correntes de convecção, tá? Então, a teoria da deriva continental e a teoria da expansão dos fundos oceânicos foram fundamentais para a comprovação da teoria de placas, né? Da tectônica das placas. Nós temos aí 2 agentes internos
de formação do relevo terrestre, o vulcanismo e o tectonismo, né, que são responsáveis por um terceiro agente, que é o terremoto. Recebe o nome de agentes internos. O vulcanismo é o fenômeno natural marcado pelo extravasamento do magma em forma de lava. Uma erupção vulcânica pode ser prevista apenas a partir de tremores causados antes da erupção do magma. E nós temos o tectonismo, que é o fenômeno natural marcado pelo movimento das placas tectônicas e suas consequências, como o surgimento de cadeias de montanhas, falhas e dobras geológicas, ilhas, entre outros, e os tremores da Terra, chamados de abalos sísmicos ou terremotos, tá?